Agora eu vou apresentar a lista 7 de História da Matemática. Vou apresentar deduções das soluções das equações de graus 3 e 4. Eu vou utilizar o material da coleção Profmat do livro Polinômios e Equações Algébricas. Eu vou apresentar a seção 5.3 e 5.4 desse livro, que trata da resolução de equações de terceiro e quarto grau. Então, a seção 5.2 ela fala sobre a equação do terceiro grau, né? Continuando, nesta seção consideraremos a equação geral do terceiro grau com coeficientes complexos, que sem perda de generalidade, podemos supor que esteja nessa forma: x ao cubo mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0 igual a zero. Sem perda de generalidade, no caso dessa equação apresentada, isso se dá porque, se a gente considerar a forma geral da equação do terceiro grau, né, b3x ao cubo mais b2x ao quadrado mais b1x mais b0 igual a zero, nós temos que B3 ele tem que ser diferente de zero para ser uma equação do terceiro grau. Se for igual a zero, o maior grau dessa equação seria de grau 2, porque iria zerar o termo de grau 3. Então, como B3 é diferente de zero, a gente pode dividir todos os termos da equação por B3. E fazendo essa substituição, substituindo todo o termo BI sobre 3 denominando por AI, nós temos a equação apresentada, que no caso, por isso nós dizemos que é sem perda de generalidade, porque são expressões equivalentes, como foi demonstrado. Então, por meio de uma mudança de variável, a gente pode colocar o polinômio na primeira equação, que é esse polinômio apresentado aqui, tá? O polinômio da primeira equação. Nós podemos colocar uma forma onde não figure o termo de segundo grau, né? Fazendo essa substituição particular aqui, substituindo x por y mais d na equação 1, a gente tem essa expressão e desenvolvendo essas potências de terceiro grau e de segundo grau, né, e reunindo, agrupando os termos onde aparece y ao quadrado, y e os termos independentes, né, se nós denominarmos o d como sendo menos a2 sobre 3, por que a gente escolhe d como sendo menos a2 sobre 3? Para desaparecer com o termo de segundo grau. Aqui, 3 vezes esse d, nós vamos ter menos a2 mais a2 e vai zerar esse termo. Esse é o objetivo, certo? Substituindo isso, nós temos que aquela expressão da equação 1 vai ser igual agora um polinômio de terceiro grau onde não configura o termo de segundo grau, ok? De forma que py, né, a gente denomina p como sendo a1 menos a2 ao quadrado sobre 3, que é, no caso, essa expressão aqui, substituindo d por menos a2 sobre 3. Né? Nós temos o q, que é o termo independente, que seria essa expressão aqui após essa substituição, e onde x é igual a y menos a2 sobre 3, que no caso a substituição que a gente fez foi x por y mais d.
E no caso D é menos A2 sobre 3. Então, portanto, para achar as raízes da equação 1, nós podemos achar a raiz dessa nova equação, desse polinômio de terceiro grau aqui, né, após aquela substituição, né, com P e Q definidos, né, e determinando a solução em y, basta você subtrair A2 sobre 3, que você determina o valor de x. Então, se nós conseguimos resolver essa equação do terceiro grau, a gente consegue resolver a equação 1 fornecida, né? Então, a gente faz uma nova substituição para perceber algumas coisas, tá? Se nós considerarmos 1 e v duas novas indeterminadas, né, nós podemos fazer na equação 3 a mudança de variável y igual a 1 mais v. Substituindo 1 mais v no lugar de y, nós temos aqui y igual a 1 mais v ao cubo, mais py, p vezes 1 mais v, mais q. Trabalhando um pouco essa equação, né, nós podemos aqui separar em duas parcelas para poder estudar essa equação e tentar resolver, encontrar a solução dela, né? A gente modificou um pouco, agrupando aqui o ao cubo e v ao cubo, que corresponde a essa potência, mais o q, que era o termo independente, certo? E manteve P multiplicando mais V, a gente tem aqui P multiplicando mais V. E o resto dos termos, 3u ao cubo V e 3u ao quadrado V e 3uv ao quadrado, são os outros dois termos dessa potência aqui, né? Segue daí que cada solução IV desse sistema fornece a solução IV de 4. Por quê? Porque nós temos que encontrar os valores que zeram essa expressão aqui. Se a gente observar, essas duas parcelas devem então ser iguais a zero. No caso, para essa parcela ser igual a zero, nós temos que ao cubo mais v ao cubo tem que ser igual a menos q, para zerar aqui. E aqui, para essa parcela ser igual a zero, basta que, por exemplo, esse fator aqui seja igual a zero. Ou seja, que u vezes v seja igual a menos p sobre 3. Então, zerando as duas parcelas, eu consigo determinar a solução dessa equação aqui, da equação 4. E, portanto, encontrar a solução da equação 3, uma vez que y é igual a 1 mais v, sendo que essas equações elas são equivalentes. Elevando ao cubo a segunda equação do sistema, segue-se que se o par ordenado u e v é a solução do sistema, então o ao cubo e v ao cubo são soluções da seguinte equação do segundo grau, né? Por que que o ao cubo e v ao cubo são soluções dessa equação do segundo grau? Porque aquele sistema, se nós elevarmos ao cubo a segunda equação, nós temos que u ao cubo vezes v ao cubo vai ser igual a menos p ao cubo sobre 27, que é o cubo dessa expressão aqui. A gente pode resolver esse sistema por substituição, isolando, no caso, podemos isolar o ao cubo, e é importante observar que a gente poderia isolar, ao invés de u ao cubo, poderíamos isolar o v ao cubo, certo? Isso é importante observar e vai ser um detalhe importante para o raciocínio futuro.
Nesse caso, eu isolei o ao cubo, mas a gente podia ter isolado o v ao cubo também. Nesse caso, nós substituímos o valor de o ao cubo da primeira equação, substituímos na segunda, né? E a gente, fazendo essa distributiva, igualando a zero os dois termos, a gente tem essa nova equação. E basta a gente fazer outra mudança de variável, fazendo o v ao cubo igual a um z, nós temos que essa equação pode ser escrita na forma z ao quadrado mais qz menos p ao cubo sobre 27, que era o que foi apresentado aqui. Então, o ao cubo e v ao cubo vão ser soluções dessa equação do segundo grau. Bom, como é uma equação do segundo grau, é fácil de resolver. É só aplicar, completar quadrados, né? No caso, aplicar o Bhaskara, e a gente determina duas soluções, uma solução Z1 e Z2, sendo essa expressão aqui. Então, basta aplicar a fórmula de Bhaskara. Aqui, nós temos que, pela simetria do papel que desempenham U e V, podemos supor que o ao cubo é Z1 e V ao cubo é Z2. Né? Que tipo de simetria ela apresenta? É a simetria da origem da equação aqui. Nós temos que a soma de U ao cubo e V ao cubo é menos Q. Na equação do segundo grau aqui, a soma das raízes da equação é menos B sobre A, no caso menos Q sobre 1, que dá menos Q. Certo? E o produto das raízes é C sobre A. Você vê aqui menos P ao cubo sobre 27 sobre 1 seria o produto das raízes. Elevando aqui ao cubo, nós temos o ao cubo vezes V ao cubo igual a, no caso, C sobre A. Então, nós podemos considerar, sim, que o ao cubo pode ser uma solução Z1 e denominar V ao cubo como Z2. Certo? Agora, escolhendo uma das raízes cúbicas de Z1 e denotando-a por raiz cúbica de Z1, por que aqui diz uma das raízes cúbicas de Z1? Porque nós estamos atuando no campo dos complexos, né? E é conhecido o resultado de que um número complexo, no caso, todo número complexo não nulo admite n raízes enésimas distintas. Como elas são distintas, nós escolhemos uma delas. Tá? Segue-se que as soluções de U ao cubo igual a Z1 são raiz cúbica de Z1, né? W vezes a raiz cúbica de Z1 e W ao quadrado vezes a raiz cúbica de Z1. Essas aqui são as três raízes de Z1 distintas. Por que elas são três raízes de Z1 distintas? Quem é esse W? W e W ao quadrado. É que esse W pode ser este valor aqui. É uma das raízes cúbicas da unidade, né? É como se isso aqui fosse a raiz cúbica de 1 no campo complexo. Por quê? Por que isso? 1 no campo complexo ele pode ser escrito nessa forma trigonométrica aqui. É uma das formas que eu posso escrever o número 1. Então, a raiz cúbica de 1, aplicando a regra da raiz cúbica para uma forma trigonométrica, né? Eu tenho que a raiz cúbica de 1, no caso, 3 vai estar dividindo o argumento em seno e cosseno pela
pela fórmula, tá? E a raiz cúbica de I elevando a 1/3 o módulo desse número aqui, que no caso é 1. É 1 vezes multiplicando tudo isso. Então, o menos cosseno de π sobre 3, né, é menos cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, então é menos meio, mais I seno de 60 graus, que é I vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, uma das formas da raiz cúbica de 1 é menos 1 mais I raiz de 3 sobre 2. No caso, esse W aqui é uma raiz cúbica de 1, certo? Então, uma das raízes cúbicas da unidade. Denotando agora por raiz cúbica de Z2, a raiz cúbica de Z2, tal que o produto desses dois valores é igual a menos P sobre 3. Por que o produto é igual a menos P sobre 3? Raiz cúbica de Z1, no caso, é U. E raiz cúbica de Z2 é V. E na expressão anterior, nós tínhamos que U vezes V é igual a menos P sobre 3. Aqui. U vezes V é igual a menos P sobre 3. Então, para que esse resultado ele segue de um modo que a segunda equação do sistema que eu apresentei seja satisfeita. Então, o requerido sistema ele admite as seguintes soluções, né? U1 e V1, que no caso seria simplesmente a raiz cúbica de Z1 vezes a raiz cúbica de Z2, tá? U2 e V2, aqui no caso, como U2, eu chamei de U2 essa segunda raiz enésima de Z, né? Obrigatoriamente V2 tem que ser W ao quadrado vezes raiz cúbica de C2, porque multiplicando U2 vezes V2, a gente tem W vezes W ao quadrado, que dá W ao cubo, e W ao cubo é igual a unidade, porque W é a raiz cúbica da unidade, certo? E sendo igual a unidade, nós temos raiz cúbica de Z1 vezes raiz cúbica de Z2. Né? E o 3, que era W ao quadrado raiz cúbica de Z1, que eu tenho aqui W ao quadrado vezes raiz cúbica de Z1, obrigatoriamente V3 vai ter que ser W, para multiplicar os dois W's e dar W ao cubo, que é 1, e permanece raiz cúbica de Z1 vezes a raiz cúbica de Z2, sendo Z1 igual a isso, essa expressão, e Z2 igual a essa, que é a solução da equação de segundo grau. Então segue que a equação 3 ela possui como soluções essas chamadas fórmulas de Cardan, certo? Como y foi definido como 1 mais v, nós temos aqui a soma de 1 mais v1, o 2 mais v2 e o 3 mais v3. Lembrando que w é a raiz cúbica da unidade. Nós podemos utilizar essa expressão, pode ser utilizada como w, sem problema. E as fórmulas resolventes da primeira equação, que é a equação proposta, pode ser obtida pelas fórmulas de Cardan mediante as substituições na equação 2. Então, as fórmulas de Cardan elas vão fornecer
os valores de y, certo? Tem até aqui um exemplo disso, né? O exemplo, resolvemos essa equação. Então, como ela já é desprovida do segundo termo, a gente pode determinar a resposta direto usando as fórmulas de Cardan, né? Porque eu não precisei fazer nenhuma substituição para zerar o termo de segundo grau. Não foi necessário, nesse exemplo aqui não foi necessário. Então, diretamente das fórmulas de Cardan, a gente pode encontrar essas três soluções, né? Sendo que esse valor de meio e raiz quadrada de 3 sobre 2, pelas fórmulas de Cardan, é menos q sobre 2, e aqui a raiz quadrada de q sobre 2 e p ao cubo. Lembrando que q e p eles foram determinados lá atrás, fazendo aquelas substituições. Os valores de q e p foi uma das primeiras. Aqui o valor de q, nós temos o valor de q com o termo dos coeficientes da equação de terceiro grau e p em termos dos coeficientes da primeira equação do segundo grau. Então a gente utiliza essas substituições aqui para resolver. Certo? Então a gente aplicou direto as fórmulas de Cardan. E nesse caso especial, né, foi observado que no interior dessa raiz cúbica, meio mais raiz de 3 sobre 2, isso daqui é um número complexo que tem essa forma trigonométrica aqui, porque meio, no caso, é cosseno de π sobre 3 e raiz de 3 sobre 2 é seno de π sobre 3. Então é fácil achar esse complexo, tá? Então essa expressão é a raiz cúbica desse complexo. Ou seja, extraindo a raiz cúbica nessa forma trigonométrica, a gente pode fazer a mesma coisa que eu demonstrei anteriormente. Essa raiz cúbica na forma trigonométrica, você pode dividir os argumentos do cosseno e os argumentos do seno por 3. Então, π sobre 3 dividindo por 3 dá π sobre 9. Então, a gente consegue extrair a raiz cúbica de forma mais simples usando a forma trigonométrica, né? Portanto, essa expressão raiz cúbica disso deve ser obrigatoriamente escolhida como sendo cosseno de π sobre 9 menos seno de π sobre 9. O que essa segunda linha está dizendo aqui nessa solução? Como eu escolhi que a raiz cúbica dessa expressão é cosseno de π sobre 9 mais seno de π sobre 9, esse aqui é o conjugado dessa expressão. Então, como eu já escolhi como sendo essa expressão cosseno de π sobre 9 mais seno de π sobre 9, o conjugado necessariamente tem que ser essa expressão aqui, né? Necessariamente tem que ser essa expressão. E lembrando que o valor no caso, raiz cúbica de Z1 vezes a raiz cúbica de Z2 tinha que ser igual a menos P sobre 3. Nesse caso, menos P sobre 3 vai dar 1, né? Então, eu temos que a expressão x1 é igual
ao cosseno de π sobre 9 mais I seno de π sobre 9 mais o conjugado, né? A soma de um complexo com seu conjugado é o dobro da parte real do número complexo. É simples de apresentar. É só fazer essa soma sem utilizar a expressão do conjugado, que vai zerar o termo I seno de π sobre 9, que um é positivo e o outro é negativo. Certo? Aqui nós temos que x2 é w cosseno de π sobre 9 mais I seno de π sobre 9 mais o seu conjugado. Ah, mas como você sabe que essa expressão aqui, ele está afirmando que essa expressão é o conjugado dessa. Como é que dá para perceber isso? É porque ele disse que raiz cúbica daquela expressão vezes a raiz cúbica do conjugado tem que dar 1. Então, nós temos que, se eu multiplicar essas duas expressões aqui, elas dão 1. Então, porque w ao quadrado vezes w dá w ao cubo é 1, por definição, que a gente definiu como w sendo a raiz cúbica da unidade. E essa expressão, essa vezes essa, dá 1, a gente observa fazendo um teste nessa expressão aqui de cima. Então, nós temos que a soma desse número complexo mais o conjugado dele, resolvendo essa equação, dá 2 cosseno de 7π sobre 9. E aqui é a mesma coisa. Tá? O x3 é esse valor mais o seu conjugado. Tá? A gente teria que fazer o teste para perceber que w ao quadrado é o conjugado de w. Tá? Mas aqui ele escolheu fazer essa substituição para a expressão ficar mais simples de resolver. Mas a gente poderia ter chegado nessas conclusões substituindo no lugar de w a raiz cúbica da unidade. Daria um pouco mais de trabalho, mas a gente poderia fazer essa substituição. Tá? Então, finalizando com esse exemplo, a gente fez uma aplicação direta das fórmulas de Cardan para resolver uma equação. Foi uma aplicação direta porque essa equação do terceiro grau, ela não tem um termo de grau 2. Tá? Então, no caso, a gente não encontrou aquele valor de y e não precisou fazer a primeira substituição. A gente não precisou fazer essa substituição, x igual a y menos a2 sobre 3. Porque a gente só fez isso para eliminar o termo de segundo grau, não foi necessário. Certo? Então, essa é a seção 5.2, que é a dedução da solução da equação do terceiro grau. E a seção 5.3 é a solução das equações do quarto grau. Nós vamos ver que basta conhecer a solução de uma equação do segundo grau e equação do terceiro grau que a gente consegue solucionar as equações de quarto grau. Esse é um método de Ferrari para a resolução da equação do quarto grau. Então, considerando essa equação como a equação geral de quarto grau, aquele mesmo raciocínio anterior, aqui x² o coeficiente dele é 1,
né? Basta utilizar o mesmo raciocínio da equação do terceiro grau. Então, a gente pode fazer aqui, trabalhar um pouco com essa equação e subtrair dos dois lados toda essa expressão aqui, né? Por que a gente faz isso? Para tentar encontrar aqui quadrados perfeitos. A gente pode completar quadrado do primeiro membro dessa equação e ajustando o segundo membro, tá? Completando o quadrado aqui, o que a gente tem? X² mais meio a 3x. Se a gente levar isso aqui ao quadrado, vai dar x² mais 2 vezes meio de a3x vezes x, isso dá essa expressão. Mais o quadrado dessa expressão aqui, o quadrado é a3² x² sobre 4. Ele está aqui, então eu só ajustei no segundo membro, né? E juntei esse menos a2x² com esse outro termo que apareceu aqui, tá? Que apareceu aqui quando eu somei um termo a mais e subtraí esse mesmo termo, ou seja, esse termo aqui, 1/4 de a3² x². Eu somei e subtraí, eu somei 0. Então, eu só passei esse termo que eu somei para o outro lado e agrupei aqui. Se o segundo membro dessa equação fosse um quadrado perfeito, a resolução da equação recairia na resolução de duas equações do segundo grau. Então, se aqui fosse um quadrado perfeito, estaria simples a gente resolver essa equação 2, que é equivalente à equação 1. O nosso objetivo, então, é transformar esse segundo membro num quadrado perfeito, sem destruir o quadrado perfeito do primeiro membro. Então, aqui a gente tem que a gente vai somar em ambos os membros uma equação, uma expressão bastante específica, né? É um raciocínio heurístico aqui. Observando que aqui eu tenho um quadrado perfeito, se eu somar y² mais 2 vezes y vezes o argumento aqui desse parênteses, né, eu tenho outro quadrado perfeito deste lado da equação, que seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui eu continuo mantendo um quadrado perfeito, certo? Somando essa expressão aqui, então ao segundo membro da equação eu somo a mesma expressão, tá? Então, somando em ambos os meios eu obtive isso. Vamos então determinar para que valores de y esse segundo membro também é um quadrado perfeito. Porque aqui eu tenho um quadrado perfeito para qualquer valor de y. Se eu escolher um y particular aqui que me forneça um quadrado perfeito, eu não altero a equação inicial, porque eu somei um y genérico e escolho um y particular que seja conveniente. Então, utilizando a equação do conhecimento da equação do segundo grau, eu sei que isso aqui seria um quadrado perfeito quando o discriminante, o delta, ele é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a raiz delta dessa expressão, a gente tem a raiz dessa equação do segundo grau aqui, ela vai ter uma duplicidade. Ou seja,
essa expressão aqui vai ser um quadrado perfeito. Então, eu igualo o discriminante a zero e determino a expressão que fornece o valor de y que vai transformar esse membro num quadrado perfeito. Observe que é o que acontece. Quando eu calculo o discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, quando eu calculo, veja que se eu aplicar distributivo aqui, eu tenho y ao quadrado vezes 2y vezes 4, certo? Então eu tenho aqui nesse caso menos 8y ao cubo, multiplicando tudo por menos 1 vai dar 8y ao cubo. E desenvolvendo esse produto notável e aplicando distributiva, organizando os termos em y, né? Em y ao cubo, quadrado, y e termos independentes, a gente acaba recaindo numa equação do terceiro grau. Então, para determinar o y que torna isso quadrado perfeito, eu sempre recaio numa equação do terceiro grau. Determinando esse valor de y particular, que é uma das raízes dessa equação, a equação 3, na realidade, vai fornecer essa expressão de quadrado perfeito igual a um quadrado perfeito em x, né? Que eu tenho x ao quadrado aqui, vezes alguma constante que eu determinei, né? Alfa mais b ao quadrado, mais beta ao quadrado, né? Porque isso aqui vai ser um quadrado perfeito, pois y é o valor particular que torna isso quadrado perfeito. Então, nós temos essa nova equação 5 aqui, né? Veja que nós transformamos a equação geral de quarto grau, essa equação geral de quarto grau, em duas expressões que são quadrados perfeitos. Nesse caso, né, com esse alfa e beta conveniente, essa equação se resolve mediante a resolução das seguintes equações do segundo grau, né? A equação 5 anterior, né, eu posso observar aqui, extrair a raiz quadrada dos dois lados, eu vou acabar obtendo o módulo dessa expressão igual ao módulo dessa. E simplificando, nós vamos ter apenas duas possibilidades, né? O argumento igual a alfa x mais beta e aquele argumento igual a menos alfa x mais beta, né? Essas são as únicas duas expressões no caso. Como a equação ela é equivalente à equação 5, temos que a resolução de uma equação do quarto grau pode ser reduzida à solução de equações de graus 2 e 3, né? Primeiro eu utilizo uma equação de grau 3 para transformar a expressão que eu tenho em dois quadrados perfeitos. Vamos ver nesse exemplo, olha. Para resolver essa equação de quarto grau, né, primeiro eu tenho que escolher y, que faz a equação 4, né, que satisfaz a equação 4, essa equação aqui. O y que satisfaz essa equação em termos de y e coeficientes da equação do quarto grau, esse y transforma aquela equação em quarto grau em dois quadrados perfeitos, né? Eu determino o y e consigo encontrar dois quadrados perfeitos, né?
Então, determinando y que satisfaz essa equação aqui, a gente pode verificar que y é igual a menos meio. É uma solução dessa equação, tá? É só substituir aqui no lugar de y. Eu tenho 2 vezes menos 1/8 mais 1/4 menos 6 sobre 2 mais 3. Então, esse cancela com esse. E 2 vezes 1/8 vai menos. 2 vezes menos 1/8 vai cancelar com 1/4, certo? Então, y igual a menos meio é uma solução dessa equação. Só fazer a substituição no lugar de y. Aqui no lugar de y eu coloco menos meio. Eu aplico essas substituições, né? Tanto nessa expressão quanto nessa expressão de cima. Após resolver essa equação do terceiro grau, eu encontro aqui então a equação fornecida vai estar então na forma de 2 quadrados perfeitos aqui, que eu posso solucionar utilizando esse raciocínio, né? Então quer dizer que esse valor aqui de dentro ele vai ser igual a esse valor positivo, ou esse valor de dentro vai ser igual a esse valor aqui negativo, certo? Resolvendo aqui, eu resolvo também completando o quadrado ou utilizando Bhaskara. E as raízes dessa equação aqui, né? Nós temos então cada uma dessas equações vai me fornecer 2 raízes. Então eu vou ter aqui 4 raízes, tá? 4 raízes, 2 a 2, resolvendo cada uma dessas equações. Então, com isso a gente encerra a apresentação, né? Eu agradeço a atenção. Até mais.